E aí eu vou pro... Tem alguém que quer fazer algum comentário aqui nessa parte? Eu vi que tem uns comentários antes de eu continuar. E aqui aquele comentário que eu ia trazer dos escritos esotéricos do Subahal. Subahal, ele era um indiano, ele era um vedantino, né? Ele estudava o Vedanta, Vedanta Advaita, Shankara, e ele era colega da Blavatsky, eles tinham o mesmo mestre em comum, mas eles eram bem diferentes de personalidade. E o Subahal, ele escreve comentários muito bonitos ao Bhagavad Gita, tem em português também os comentários dele. Inclusive, ele é um dos que associa Krishna a Christus e ao Logos, é bem interessante a forma como ele coloca. Mas aqui nesse texto tem um capítulo que ele fala bastante da Kundalini, eu trouxe só uns trechinhos para a gente ilustrar o nosso estudo. Então ele vai falar aqui do poder da Kundalini. Kundalini Shakti, né? O poder ou força que se move em um curso serpentino e curvo. É o princípio vital universal que se manifesta em todo lugar na natureza. Será que é o tal do poder de fogo que Aldabal rouba de sua mãe e distribui para os arcontes criarem? Então é o poder do fogo aqui, né? O Forrat. Essa força inclui em si as duas grandes forças de atração e repulsão. Eletricidade e magnetismo são apenas manifestações dela. Ou seja, a eletricidade, o magnetismo, os ímãs, etc., são manifestações físicas desse poder. Esse é o poder ou força que acarreta aquele contínuo ajuste das relações internas às relações externas, que é a essência da vida, segundo Herbert Spencer. E aquele contínuo ajuste, repetiu, o ajuste das relações externas e as relações internas, que é a base da transmigração das almas, ou Punarjanman, ou renascimento, conforme as doutrinas dos antigos filósofos hindus. Então, é o que faz os corpos estarem sempre vivos e vivificados, o princípio vital é esse poder também da Kundalini. Aqui é uma notinha que eu trouxe. Um Raja Yogi tem uma maneira de despertar a Kundalini sem usar qualquer um desses métodos. Ele está falando aqui que existem métodos físicos, exercícios físicos, técnicas e tal, mas que isso é para os yogis inferiores. E aí o Raja Yogi, que é o verdadeiro yogi, ele tem uma maneira de despertar a Kundalini sem usar esses métodos. O meio que o Raja Yogi emprega pertence aos mistérios da iniciação. E aí tem a ver com o que a gente estava vendo lá no Tantra Budista, porque era por iniciação, né, esotérico. A razão pelo qual o Sushumna, que é o canal central, é considerado como o mais importante dos nadis, né, os nadis são os canais, esses que a gente estava vendo, é que é apenas através dele que a mônada sai, no caso de um yogi, e no caso de um adepto, no momento de sua morte, sua alma sai através do Sushumna. Então, por isso que eu estava falando, que quem tem controle sobre isso tem controle sobre a morte. Além disso, ele é a sede da circulação da alma, ou Karana Sharira. Por isso que eu trouxe essa nota da Wikipédia aqui, porque eu falei, ixi, como Vedanta não é o meu forte, então os termos a gente precisa de uma ajudinha. É a sede da circulação da alma. Karana Sharira. O que é Karana Sharira? Vamos lá, estudando junto. No Devanagari, está aqui bem bonitinho. São duas palavras sânscritas. Karana, que significa causa, e Sharira, corpo humano ou pessoa. Então, aqui é o que os teósofos traduziram provavelmente como corpo causal. Não gosto muito de usar assim, mas pode ser. É um termo sânscrito e um conceito da filosofia hindu, que designa o nível mais sutil da individualidade humana. De acordo com a filosofia do Vedanta, esse termo corresponde ao envelope ou invólucro, kosha, chamado Anandamaya Kosha, de um Upanishad, né? Upanishad é esses textos sagrados hindus. E que é feito de êxtase e alegria. Aqui o êxtase que a gente vê nessas ênfases do Tantra, né? Na filosofia do Advaita Vedanta, esse invólucro, esse envelope, por mais tênue que seja, constitui o último grau de escravidão ou ignorância, o último grau de avidya, que separa o indivíduo, jiva, pela identificação de sua natureza real, que é pura consciência de ser, ou Atma. Traduzindo, o Karana Sharira é o último grau da ignorância. Então, na via das iniciações,
antes da libertação do demiurgo, há um grau mais sutil, mais quase ali na sabedoria, quase vencendo ali o limite, que é o que separa a gente de se identificar como um indivíduo ou a gente encontrar o Atman em nós. Quando a gente percebe que nós somos o Atman e que nós somos Brahman, e que o Cristo está em nós e que nós podemos nos tornar Cristos, porque o eu é vazio, né? Misturei todas as religiões aqui juntas, mas essa ideia de algo mais sutil, aquilo que causa ali o corpo final ali, o mais próximo da libertação. Então, a alma seria isso, né? A sede da circulação da alma é esse invólucro mais sutil que nos permite se libertar dessa escravidão da ignorância e nos identificarmos com a natureza divina. Quando a gente consegue fazer essa identificação, há a liberação. Por isso que ele continua aqui. Disse que esse invólucro sutil está em estado de sono. Não o sono ordinário, mas o sono do yoga. É aquela calma após a tempestade, que é mencionada no Luz no Caminho, na regra 21. Samadhi, né, essa iluminação, inclui a realização de Yogananda, mas esse é um termo genérico para designar vários estados. É absurdo supor, como se afirma em alguns livros, que o sistema solar está contido no Sushumna. Então a gente vai ver, inclusive, nos chakras e nos gnósticos, né, as correspondências dos planetas. Então ele está dizendo, calma, gente, né? Não é para dizer que o sistema solar está no Sushumna. O que se quer dizer é que quando a consciência é fixada por um período de tempo na mônada circulando no Sushumna, o yogi entra em conexão com a luz astral e a mente universal, e assim é capaz de ver todo o cosmos. Traduzindo para termos gnósticos aqui, o que isso quer dizer? Mônada, inclusive, é um termo gnóstico. Não sei por que o Subahal está usando aqui um termo ocidental. Né? A mônada é o monos, que vem do um, a unidade absoluta. Nós somos mônadas não individuais. Né? Mônada é sempre uma só. Não existem várias mônadas, só há a mônada, e ela está presente em mim e em vocês. Então, essa mônada circula pelo Sushumna, essa substância pura. E quando a gente entra em conexão com a Sofia, porque a Blavatsky vai traduzir a luz astral como a Pisce Sofia, ou a Sofia mãe do cosmos, e a mente universal, o Nous, então a gente é capaz de ver o todo. Então, essa conexão com nossa substância divina essencial, nesse Karana, Shahira, nesse invólucro mais sutil e mais puro que nos separa da libertação, que é aquilo que nos possibilita atingir a libertação, quando a gente encontra essa substância divina em nós, nós somos capazes de nos conectar à Sofia divina e ao Nous, que é a mente divina, a mente universal. E aí nós compreendemos o todo. E daí vem a parte gnóstica de que aquele que conhece a si mesmo conhece o todo. Muito confuso? Ou deu para fazer a conexão? Pouquinho. Kundalini é o princípio vital, continuou Subahal, em cada ser humano. O princípio vital individualizado. É um tipo de corrente elétrica em Hiranyagarbha. Né? Os termos aqui dão um nó na gente. E permeia o mesmo. Ela é a eletricidade vital. Não existe aumento ou diminuição nela. Ela simplesmente se torna mais ou menos ativa. Quando ela desaparece, a conexão entre o Karana Shahira, esse invólucro da mônada, e o corpo físico é rompida. No yoga, ela é colocada em um estado peculiar de atividade. Está situada especialmente no Muladhara Chakra, que é o chakra inferior, e a grande serpente astral, e tem uma ligação com a mãe Eva. Então, ele faz um geralzão na visão dele sobre a Kundalini. Hiranyagarbha, só trazendo aqui para quem não conhece, só a menção Hiranyagarbha é esse ovo dourado, que vem dos Vedas hindus, que é a fonte da criação do cosmos manifestado. Todo o cosmos surge, nasce desse ovo dourado cósmico, que é um ventre puro. Parece muito a Barbelô. Esse ventre virginal, né? Eu fiz aquele post sobre a Maria ser a mãe virgem. Na verdade, você tem nos Vedas você tem o Hiranyagarbha, esse ovo cósmico, né? Que dá origem ao mundo manifesto. E no orfismo a gente tem esse ovo também, esse ovo cósmico, que é circundado por essa serpente, e ele que dá origem, nascimento
a primeira luz, assim como a Barbelô é o útero universal que dá origem ao Cristo. Então, a gente vê no orfismo um paralelo bem grande com o gnosticismo, que ali está na mesma região, mesma época. Então, esses mitos do Cristo, do Logo solar, o ovo que dá como um ventre, que dá origem à luz, é bem parecido com alguns pontos do gnosticismo também. E aí o Subarral vai continuar. Essa é a primeira serpente que você tem que conquistar. O que quer dizer que tem mais de uma. Né? O Hércules pega duas. O Abraxas gnóstico, ele são duas serpentes nas pernas. Diferente do Vildabaoth, que é só uma, né? É a primeira serpente que você tem que conquistar. A não ser que você a conquiste, você não pode controlar os elementais. A não ser que você a conquiste, você não conseguirá ascender o seu corpo mais sutil, o seu Karana Shahira, que te leva em direção à plenitude, ao todo. Na prática de pranayama, tente concentrar a sua mente no coração, igual a Blavatsky e o Hodgson diziam, e imagine-se nele como se a sua consciência estivesse ali, igual a medicina tibetana e o budismo vajrayana. A gota essencial está no coração, e por isso as práticas vão ser voltadas para a gente visualizar e sentir a mônada, a centelha divina, a semente da hipnóia da luz no coração. É coerente a ênfase das práticas quando a gente vai aprofundando nas tradições. E aqui só uma imagem alquímica que mostra, né, os 4 elementos, 2 voltados para cima e 2 voltados para baixo. E a alquimia vai trabalhar, né, o yin yang, sol e lua, os 4 elementos e as substâncias de transformação e transmutação em direção à mônada, ou ao ouro, ou ao ovo cósmico, né, à mente divina. Isso é pano para outra manga. Terminando aqui com o Subarral. A pronúncia da palavra Om parece elevar o ar nos pulmões e enviá-lo para a garganta. Se a Kundalini sobe até a sua cabeça, ela pode trazer a você o elixir da vida. Se ela permanece embaixo, nada faz. Ela abre uma passagem no Sushumna, limpa-o e purifica. Quando ela entra na sua cabeça, ela aumenta a sua vitalidade, e isso atrai a eletricidade vital do Sol para a sua cabeça. Quando a mente de um homem está distraída por preocupação, excitação, excesso de trabalho, etc., ele nunca será capaz de despertá-la. Ou seja, se estamos trabalhando cansados, preocupados, apegados ao mundo, preocupados com samsara, etc., talvez não seja o momento de trabalhar com essas energias. O maior perigo dos elementais surge quando você despertou a Kundalini. Eles imediatamente percebem o centro de perturbação que foi criado e começam a reunir-se para examinar o indivíduo que iniciou. Aqui ele está falando no sentido esotérico de que há forças, que aí vai ser os daimones gnósticos, aqui o que eles chamam de elementais é o que os gnósticos chamam de daimones, né? Faz bastante sentido. Que essas forças cósmicas que atuam dentro e fora de nós, que são energias e seres também, ou personificação de seres, e quando alguém desperta essas energias para bem ou para mal em si mesmo, cria-se uma perturbação no plano astral, no campo etérico, e essas forças percebem. Então, essa pessoa vira uma presa para todo tipo de obsessor, todo tipo de ataque, todo tipo de influência. Por isso, se a gente não tem um guru que nos guia na prática, não tem uma linhagem, não está bem preparado, a chance de dar ruim, de dar problema é muito grande. Porque se a gente está fazendo por uma prática, assim, meio irresponsável, meio por forçar a barra, assim, aí a gente começa a ter muitos testes ao nosso caráter, a nossa força de vontade, a nossa virtude, a nossa ética vai começar, o nosso desejo, né? Tudo isso vai ser muito testado. Então, é que, igual botar o dedo na tomada, você tem que tomar muito cuidado, né? Eletricidade não é má nem boa, mas a gente toma cuidado. E isso acontece muito com quem, no caso, trabalha uma busca de uma ciência espiritual, aí no caso nas iniciações, né, como o Subahal disse, o Raja Yogi, o yogi que busca essa união espiritual através das iniciações, né, dentro de um momento esotérico, se ele começa a despertar essas energias, esses daimones vão virar as tentações do deserto lá de Jesus, vão virar os testes na senda, porque eles realmente vão botar para fora toda a sujeira debaixo do nosso tapete, né? Essas forças chamam a atenção e aí elas começam a ser instigadas.
Isso é o que diz dos textos de ocultismo e de esoterismo. Para mim faz sentido. Quando um elemental aparece, ele pesquisa sua mente, diz o Subahal, e descobre do que você não gosta e do que tem mais medo. E assume exatamente aquela forma. Aí os demônios tentando no deserto, né? Então, isso a gente vê nos relatos de quem tem clarividência, de quem tem prática espiritual. Os relatos são bem coincidentes entre si, eu acho. Aparecem seres que vê o que você gosta e o que você não gosta. Então, daí surgem desafios no caminho espiritual, né? Porque eles podem se travestir de algo que você gosta, e aí eles emulam. É uma emulação, porque no mundo sutil, no plano astral, a forma ela é muito moldável. Por isso que a matéria física nos dá segurança e consistência e solidez para seguir um caminho espiritual. Por isso que atingir a iluminação estando no corpo humano é a possibilidade mais certa. Porque quando a gente está em outros planos sutis, onde a matéria é plástica, moldável, se a gente não tem uma autoconsciência muito determinada e muito forte, a gente fica suscetível a essas mudanças de ambiente do astral e a essas formas que se travestem. Então, se você gosta muito lá de um santinho, o santinho vai aparecer para você. Se você cultua os ETs, você vai ver ETs. Né? Se você gosta de Virgem Maria, você vai jurar que viu Maria, que Maria te deu uma missão especial que só você consegue executar no planeta Terra, que você tem que voltar e fazer alguma coisa. E não era Maria coisa nenhuma, e não era o santinho coisa nenhuma, e nem era ET coisa nenhuma, né? Eram essas forças do astral que vão se travestindo. E daí que surge, né, fazendo um parênteses aqui, parênteses chato da Laia, daí que surgem os tais mensageiros e mensagens psicografadas de Mestre Ascenso, e Saint Germain, isso e aquilo, é tudo elemental travestido. E a gente engolindo baboseira, enquanto destrói indiretamente a tradição verdadeira, porque quanto mais lixo a gente coloca no nome do que é bom, mais a gente impede as pessoas de encontrar a tradição verdadeira, porque você vai procurar na internet, você só encontra, né, essas distorções. Então, quando a gente trabalha muito com essas energias sutis, e aí força, né, abrir chakra, abrir isso, aquilo, a gente fica vítima de todo tipo de obsessor e vítima da nossa própria mente, porque a nossa mente cria imagens no imaginário, né, no inconsciente, imagens mentais, e a gente mesmo vai sendo perseguido pelas nossas próprias criações mentais, em termos de esoterismo, né? E aí o Subahal está falando exatamente disso, né? Essas forças descobrem o que você gosta, o que você não gosta, elas te tentam, elas te atormentam, e aí a chance de você ficar louca é grande. Por isso que a Blavatsky disse, né? A despertar da Kundalini tem que ser uma consequência natural da busca de sabedoria e de uma vida ética e bem conduzida. E não assim porque quero poder, quero isso, quero ter CID, quero ter clarividência, porque senão você vai se dar mal. E aí o Subahal diz, um certo Zeminder, é um tipo de praticante, estava fazendo um puja, uma prática dirigida a Shakti, né, essa força. Então, esse praticante estava fazendo esse puja, essa prática Shakti, de acordo com o caminho da mão esquerda. Lembram que tinha o da esquerda e o da direita? O da esquerda é literalista, ele faz práticas sexuais, ele diz que você tem que fazer práticas sexuais, e o da mão direita é simbólico, é metafísico, é filosófico, é esotérico. Então, o Subahal, como um indiano vedantino, está citando um caso que ele soube, né, desse praticante que estava fazendo um puja, uma prática de acordo com o caminho da mão esquerda, do Tantra, para uma imagem de Durga, e desse modo invocando uma das formas de Kali, a deusa Kali, né, que tem aquela forma assustadora. Só que em vez de aparecer Kali para ele, como a intenção dele era do caminho da mão esquerda, apareceu um elemental atrás dele, na forma de sua esposa. Ele virou-se para repreendê-la, esquecendo que ela não poderia estar naquele local. O elemental colocou a mão em sua cabeça e ele morreu algumas horas depois. Sua invocação era para tornar-se o imperador. Então, seja uma historieta que ele está contando ou um caso real, o que o Subahal está dizendo é: alguém ficou fazendo essas práticas porque queria virar imperador, o elemental captou seu desejo, foi lá e matou o cara. Então, e aí ele continua: quando uma pessoa começa a lidar com invocações mágicas, elementais muito poderosos, eu vou ler daimônios muito poderosos, aproximam-se e eles não são fáceis de espantar. No curso normal, em certo estágio da caminhada espiritual, eles virão para testá-lo.
no curso normal. Então, a gente vai estar pronto, vai ter um guru, um mestre de verdade, né? Não um guru abusador, por favor. Vai ter uma sanga, uma linhagem, um grupo que nos incentiva, nos ajuda, né? Então, no curso normal, aos testes. Você entra em contato com poderes perigosos depois de ter feito algum progresso. Mas nesse momento você terá que adotar métodos especiais para fortificar-se, porque perigos especiais requerem remédios especiais. Então, se a gente não tem acesso a boas práticas e a gente está só buscando ter algum poder, na hora que vier esses testes, a gente vai cair. Ele também tem um outro parágrafo que eu não trouxe aqui, que fala que as pessoas que despertam algum tipo de energia mais forte, na sua alma, na sua constituição, né, no astral, etc., para bem ou para mal, elas acabam sendo mais notadas, não notadas assim, ficou famosa, mas mais notadas pelo mundo sutil. É isso que ele estava dizendo, né? A gente sai da frequência vibratória. Essa palavra está muito queimada hoje em dia. Mas sai e chama atenção, né? Aquela frequência de rádio, assim, diferente. E essa pessoa acaba... Eu acho que isso aconteceu com a Blavatsky, só dando um exemplo mais direto. Essa pessoa é aquela pessoa que ou é muito adorada ou é muito odiada por pessoas diferentes, né? Você não consegue ser indiferente àquela pessoa. Ela tem uma energia tão forte que ou essa energia te balança e te incomoda muito quando ela está perto de você, e aí você vai detestar essa pessoa, ou se você está em sintonia, em afinidade, essa energia vai engrandecer a sua própria energia, e aí você vai gostar muito dessa pessoa. Então, por isso que esses magos negros ou brancos, né, ou magos da luz ou das trevas, eles são muito magnéticos. Eles dominam multidões ou são muito carismáticos, mas aí isso é para bem ou para mal, e daí mora o perigo, né? E aí o Subahal, ele termina, né? Muitas das armas mágicas têm o efeito de colocar bandos de elementais em movimento. Eles assumem várias formas e lutam de vários modos. A maioria dos tipos inferiores de elementais aparecem em formas de animais, mas os superiores chegam com todo tipo imaginável de disfarces fantásticos. Nem todos os elementais são maus, né? Tem neutros, bons, maus, tem o Caco Daimon, o Gato Daimon. Alguns são ferozes, alguns são alegres, outros são mansos. Eles lutam entre si e às vezes se destroem uns aos outros. Mas o elemento que eles habitam é muito tenaz e eles não são facilmente dissolvidos como os organismos físicos. Eles estão todos no plano astral. No plano acima daquele, há outros tipos de seres. Alguns devas, alguns anjos maiores, são maus, assim como os ajudantes dos arcontes, sabe? Assim como alguns devatas. Uma determinada classe desses toma suas características de emoções, amor, alegria, ódio, etc. Daí que a gente vai ver também os arcontes relacionados às emoções ou aos vícios. Esses daimônios vão ser relacionados a emoções, paixões, vícios, defeitos. Isso tem nas outras tradições também. Isso se aplica a ambos os reinos. E é como ele termina. Na região do Logos, ou seja, na região onde está o Cristo, acima dessas forças da dualidade, vai-se além dos pares de opostos. Então, a conclusão é que sem purificação, sem um guru de verdade, sem estar ligado a uma linhagem, sem prática preparatória, sem meditação estabilizada, sem despertar as virtudes, sem busca verdadeira de sabedoria, e sem compreender o não eu, ter humildade, e sem motivação compassiva, altruísta, e com desejo de poder, com desejo de atalho espiritual, né? Com desejo de fama, com desejo de seeds, fenômenos, com vaidade, com equívocos mentais, com má compreensão filosófica, e daí que estudar é importante, sim, com ganância e materialismo espiritual, fazer práticas ligadas à Kundalini levam à perturbação do Shen. Shen é a palavra da medicina chinesa para consciência, essa consciência onde mora o elemento fogo. Como é que fica o Shen perturbado? Fica louco, um descontrole emocional, descontrole sexual, megalomania, pode morrer. Como o exemplo que o Subahal deu na história, danos permanentes no corpo psicofísico, mau karma e aumento do nosso estado de prisão. E aí eu trouxe um exemplo só para a gente fixar na memória, né? Deixando claro que é uma imagem ilustrativa de um Shen perturbado.
né? E claro que a saúde mental deve ser tratada com compaixão, acesso a tratamento adequado e com base em evidência, e dentro de uma visão que percebemos que falhamos socialmente com todos aqueles que sofrem e que precisam de auxílio e vida digna. Mas por que eu trouxe a imagem aqui do Coringa, do Joaquim Fênix? Para quem viu o filme, né, a Vivi estava postando sobre esse filme um dia desses, porque ele é um exemplo muito óbvio de alguém que está mentalmente perturbado, né? A gente infelizmente vê isso, mas ele tem dentro da medicina chinesa características muito claras de perturbação do elemento fogo. Ele tem aquele riso descontrolado, e o riso tem a ver com o elemento fogo na medicina chinesa. Aquela euforia louca, né? Só que aí mistura com medo, e com a tristeza e o choro, e fica aquela coisa assim, isso é um Shen descontrolado. Então, quando a gente faz práticas sem ter a devida preparação, a gente pode ficar com a mente totalmente destruída, né? Porque causa danos no corpo, nesses canais, esses ventos. Se eles não estão bem alinhados, bem purificados, pode causar danos. E aí eu finalizo, né? A medicina chinesa pode nos auxiliar a compreender essa questão do eixo água e fogo. O pessoal da alquimia fala muito, né? A alquimia da água e do fogo. O que vocês estão falando, né? Olha como é complexo esses assuntos, né? E a possibilidade, né, de um corpo que trabalha em perfeita harmonia com tal, como levar uma vida energeticamente e espiritualmente saudável. E isso vai ficar para terça que vem. É isso, pessoal. Isso que eu tinha para hoje. Terça que vem fica a medicina chinesa.